A verdade sobre JJ no Flamengo. Saiba quanto é a multa de Paulo Souza em caso de demissão. Flamengo monitora a situação de Claudinho. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito bom dia. Salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do nosso canal de notícias do Flamengo. Flamengo e Botafogo disputam o primeiro clássico carioca no Campeonato Brasileiro de 2022. Nesse domingo, dia 8, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, com promessa de casa cheia e transmissão exclusiva do Premier em pay-per-view. Até quarta-feira já tinham sido vendidos cerca de 50 mil ingressos para o jogo da quinta rodada do torneio nacional. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE.com. Cabe lembrar que para a arquibancada inferior, os ingressos estão à venda por R$ 240 a inteira, R$ 120 a meia. Já no setor hospitalidade, os bilhetes custam R$ 300 e R$ 150 a meia. No setor lounge, rubro-negro hospitalidade, as entradas têm o preço único de R$ 250. Por medidas recomendadas pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal, não vai haver torcida mista. O jogo, inicialmente marcado para o Maracanã, teve que ser recolocado em Brasília devido às reformas no gramado do Templo do Futebol, que foi fechado nesta quinta-feira para o plantio da grama de inverno. Pessoal, o Flamengo descarta interromper o trabalho do Paulo Souza após 5 meses, mas as declarações do JJ, que afirmou querer voltar ao clube, fizeram muitos torcedores se questionarem se o clube poderia demitir o atual técnico e pagar sim a sua multa rescisória. O valor da rescisão contratual é hoje correspondente à soma dos salários restantes no primeiro ano de vínculo. O português tem contrato até o final de 2023, mas a multa só vigora em 2022. Com essa soma de vencimentos, hoje o valor estaria em mais ou menos 6 milhões de euros pelo restante do primeiro ano de contrato, mas cai no segundo ano. O salário dentro do teto financeiro do Flamengo foi uma das condições para a contratação de Paulo Souza e também para que a troca não ocorra agora. Na época, a diretoria tinha opções no exterior, todas mais caras, até mesmo o JJ, que no Benfica ganhava 6 milhões de euros por temporada. Para voltar ao Flamengo, o Jorge Jesus indicou no começo do ano que aceitaria reduzir a pedida para o patamar da primeira passagem de 3,5 milhões de euros por ano, o que representava, naquela época, 1,5 milhão por mês, sem levar em conta a sua comissão técnica. E aí, meu amigo, minha amiga flamenguista, beleza? Você está gostando do vídeo? Então, por favor, deixe o seu like. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí e aperta o sininho. Pessoal, a história entre Flamengo e Jorge Jesus parece não ter terminado. Na última quarta-feira, o técnico português participou de um jantar na casa de Kleber Leite, ex-presidente do Flamengo, e deu fortes declarações sobre a negociação com o mais querido em dezembro de 2021. Segundo o treinador, o Marcos Braz e o Bruno Spindel não pediram o seu retorno à Gávea durante o papo lá em Portugal. A afirmação gerou uma revolta grande dos dirigentes rubro-negros. De acordo com o GE.com, o Marcos Braz e o Bruno Spindel participaram de um jantar na casa do JJ em dezembro de 2021. Na época, os dirigentes pediram o retorno do Mister à Gávea, fazendo a seguinte pergunta: e aí, vamos voltar para o Flamengo agora? Naquele momento, o JJ revelou que o clima era delicado para retornar ao Flamengo, visto que tinha 2 clássicos pela frente entre Benfica e Porto. No entanto, pessoal, o treinador conversou com os dirigentes e exigiu certos favores na negociação, como receber o seu salário em euros, cotado em R$ 6 na época, e ganhar 2 vezes mais em relação ao valor pago pelo clube benfiquista, algo que não agradou o Marcos Braz e o Bruno Spindel. É importante destacar que, na ocasião, o JJ pediu para o Marcos Braz e o Bruno Spindel retornarem em janeiro para continuarem as negociações.
Contudo, os dirigentes declararam que não seria possível, visto que o objetivo do clube era anunciar um treinador até 9 do primeiro mês do ano, data definida para a reapresentação do elenco. Dessa forma, o vice-presidente e o executivo da pasta deixaram o jantar sem uma posição definida, o que resultou posteriormente na contratação do nosso querido Paulo Souza. A partir de agora, o Flamengo possui contrato com o técnico Paulo Souza até 31 de dezembro de 2023. O treinador, inclusive, pagou do próprio bolso a multa rescisória lá na seleção da Polônia para treinar o Flamengo, o que resultou em diversas críticas da imprensa polonesa na época. Os caras ficaram na bronca. Agora é preciso desembolsar cerca de 6 milhões de reais para que o português deixe o clube mais querido do Brasil. E aí, você topa pagar 6 milhões para demitir o Paulo Souza? Coloca aí! Outra aqui. O desejo de voltar ao Flamengo e retornar à parceria de tanto sucesso parece seduzir mesmo o Jorge Jesus. O treinador, inclusive, garante confiança em um novo trabalho vitorioso no clube e chegou a afirmar que faria igual ou melhor que em 2019. A delegação do Flamengo, chefiada pelo presidente Rodolfo Landim, chegou ao Rio de Janeiro depois do empate com o Talleres da Argentina pela Libertadores, ciente das declarações do técnico JJ. O presidente do Flamengo, porém, não esbanjou reação nem se comoveu com elas. Landim tem se preocupado em basear suas decisões sem se deixar levar por pressão interna ou de internet e ignora as supostas crises, sobretudo as que envolvem o técnico Paulo Souza. Aos seus pares, o presidente demonstra suas convicções, faz o que acha certo para o clube e liga pouco para o que se fala fora do ambiente do Ninho do Urubu, no qual tem acesso. Nesse sentido, segue a confiança e respaldo ao trabalho que está sendo feito pelo técnico Paulo Souza. Fora da viagem da Argentina, o vice-presidente Marcos Braz tem tido outra postura. Vazou uma declaração do dirigente de que havia dificuldade do Paulo Souza em definir a equipe. Logo em seguida, ele declarou respaldo ao treinador. Ninguém entendeu nada. Dessa vez, não fez comentários sobre o Jorge Jesus. Circula no Flamengo que o Braz encontraria o treinador no Rio de Janeiro durante os dias dele aqui de férias, mas nenhuma das partes confirma isso. Procurado, o Braz também não quis comentar a fala do técnico português. Do lado do Jorge Jesus, as declarações que se tornaram públicas através do jornalista Renato Maurício Prado, que acompanhou o treinador em um jantar na casa do ex-presidente Kleber Leite, foram vistas como fora de contexto e um pouco desrespeitosas, mas ele não as negou. Já Kleber Leite, que é conhecido na Gávea como padrinho político do Braz, se pronunciou através de seu blog com mensagem aos dirigentes do Flamengo. Vamos conferir aí. Mensagem aos nossos dirigentes. A matéria publicada pelo brilhante jornalista Renato Maurício Prado, a meu conceito, ajudou e muito o torcedor do Flamengo a enxergar a alma do nosso doce Portuga e a entender o nosso momento. O primeiro passo é separar as coisas. Definitivamente, o coração do JJ é vermelho e preto, ninguém nega isso. Já teve ele convites de clubes brasileiros e não aceitou. Se tem vontade de voltar a dirigir o Flamengo algum dia, óbvio, só que isso não havia se tornado público e foi por intermédio da matéria do Renato Maurício Prado que isso veio ao conhecimento de todos. Todo o cuidado que até hoje teve o JJ em que seu desejo não interferisse no andamento do futebol do Flamengo foi percebido pela aguda sensibilidade de um jornalista que publicou que estava trancado a 7 chaves no coração do Jorge Jesus. Alguém cometeu algum pecado nisso? Quem acompanha o nosso blog sabe o que eu penso, e não é de hoje sobre o Paulo Souza. O resumo da ópera pode ser a conclusão de um torcedor, aqui publicada no post anterior. Aspas, mesmo vencendo, tem sido um sofrimento ver o Flamengo jogar. Fecha aspas. A verdade é que não houve uma sintonia fina entre o treinador e os jogadores. O que temos visto nos jogos faz disso verdade irrefutável.
Não há de nossa parte a intenção de fazer campanha contra quem quer que seja. Aqui tentamos apenas transmitir com absoluta sinceridade o que vemos nos jogos. E pelo que se lê nos comentários, o que conclui não difere da opinião da esmagadora maioria dos companheiros do nosso blog. Outro ponto que precisa ficar bem claro, pois pode haver alguém imaginando que quando é tornado público que o JJ tem uma data limite para dar um novo rumo à sua vida profissional, haja a intenção de encostar os dirigentes do Flamengo na parede. Nada disso. Como qualquer ser humano que depende do seu trabalho, há um limite também para se esperar o emprego que o coração pede. Nada além disso. Enfim, como flamenguista que torço, sem nenhuma intenção em interferir para que nossos dirigentes tenham sensibilidade em decidir, atentos ao momento único que pode definir o destino feliz ou não do nosso futebol. Que São Judas Tadeu nos ilumine. O JJ, inclusive, pessoal, ele gravou uma participação no programa do Sport TV Bem Amigos. Essa participação vai ao ar nessa segunda-feira agora. Todo mundo lá ligadão para ver o que o Portuga falou. Aí eu pergunto, você gostaria de ver o JJ de novo no Flamengo? Coloca aí. Pessoal, apesar da janela de transferência estar fechada, né, o Flamengo segue de olho nas oportunidades do mercado. Não à toa, o Mengão monitora a situação do meio-campista Claudinho do Zenit, que está sem atuar por conta dessas confusões aí. Com a proibição da UEFA sobre as equipes do país que invadiu o outro, que atualmente não podem jogar as competições internacionais, o nosso Claudinho se mantém insatisfeito no atual clube. Pudera, né? Dessa forma, o Flamengo está de olho em um possível retorno do meio-campista ao futebol brasileiro. É importante destacar que, além do Flamengo, também tem aí clubes envolvidos querendo o jogador: Palmeiras, Atlético Mineiro e o Corinthians. Apesar da procura, né, o Flamengo ainda não sinalizou com alguma proposta pelo brasileiro, com o intuito de ter o jogador a partir do segundo semestre de 2022. Essa informação foi dada pelo jornalista Jorge Nicola. A negociação é vista como complicada para os clubes brasileiros, já que o Claudinho foi comprado por cerca de 12 milhões de euros. Por esse motivo, né, o Flamengo apenas observa o desenrolar da situação do brasileiro, esperando um momento apropriado para iniciar as conversas pelo retorno do jogador ao país. Eu, sinceramente, adoro o Claudinho, acho ele um excelente jogador, jovem, iria melhorar a média do Flamengo, que está muito alta, 30 anos é a média de idade do Flamengo. Acho que o Claudinho encaixaria com uma luva ali, inclusive podendo ser até o reserva imediato do próprio Arrascaeta, que a gente vai ficar sem ele aí nesse ano de Copa. Aí eu pergunto, você gostaria de ver o Claudinho no Flamengo? Coloca aí! Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.